Não, corta, porque esse é um vídeo sobre a menopausa e tem que ser entediante como a menopausa, certo? Não, a menopausa pode ser legal e mais ainda, o sexo pode ser bom na menopausa. Eu fui conversar com a doutora Mariane Pinotti, ginecologista, mastologista e obstetra, sobre esse assunto. Parece que a mãe, a mulher na menopausa, a avó não pode transar, não vai ter libido, né? Acabou a vida para essa questão, e não é verdade. Ainda existem muitos tabus, né, que circundam esse assunto, principalmente na mulher mais madura. Mas o que acontece mesmo na menopausa? Diminui o desejo sexual, diminui os pensamentos voltados para a sexualidade, sonhos, se ela tinha, acaba diminuindo, e a sexualidade fica alterada em todas as suas fases. A gente considera 3 fases, principalmente quando a gente avalia a sexualidade feminina. A gente considera a fase de libido mesmo, se ela pensa em sexo, se quando ela encontra um parceiro ela tem desejo, a fase de desejo, né? A fase de excitação, né? E o orgasmo, a presença ou não de orgasmo, né? E isso tudo fica afetado na época do climatério. A maioria das mulheres acabam que querem desistir da sua sexualidade. Depois começa a acontecer uma diminuição de lubrificação vaginal, né? E dor na relação sexual, né? Que aí começa a ficar pior, né? Aí que a gente desiste mesmo. Então, não desistir é o primeiro passo. Então, se alimentar bem, né? Fazer exercício físico, beber muita água, ter um sono bom, isso também vale para a questão do tratamento da libido. Além disso, todos os tratamentos que a gente pode fazer locais, vaginais, para melhorar e acabar com essa dor, com esse ressecamento, porque isso vai gerando uma aversão a ter atividade sexual. E recapitulando um pouco, né, os primeiros sintomas que surgem na menopausa são os de diminuição de libido, ondas de calor, e acompanhando isso vai começar a acontecer o ressecamento vaginal, a dor durante a relação sexual por conta de uma atrofia, de uma diminuição da elasticidade vaginal, e isso a gente tem que tratar sempre em separado, né? Mesmo aquelas mulheres que fazem reposição hormonal, elas precisam de um tratamento local, né? Então o que a gente faz para isso? O primeiro passo é usar lubrificante no momento da relação. Tem muitas mulheres que já usavam mesmo antes da menopausa, outras que não precisaram usar durante a sua vida reprodutiva e que agora vão passar a precisar. A gente tem 2 tipos de lubrificante: o lubrificante de gel, que deve ser usado sempre que a mulher usa camisinha, então e não pode usar lubrificante oleoso com camisinha, então é fundamental que exista o de gel. Mas o que eu mais prescrevo, o que eu acho que dá mais resultado, são os óleos minerais, né? Qualquer óleo mineral, isso pode ser comprado na farmácia, sem receita, tem várias marcas. Põe um pouquinho de óleo mineral no início da relação, ele dá conta da lubrificação na relação inteira, né? E com o passar do tempo, ele não vai mais resolvendo. Aí o que a gente acrescenta? Um cremezinho com hormônio, com estrógeno para as mulheres que podem, ou um hidratante vaginal 2 vezes por semana para as mulheres que não podem usar hormônio, né? E muito por conta de que eu trato muitas pacientes que tiveram câncer de mama e que não podem usar hormônio, nós fomos buscar outras formas de tratamento da atrofia, e hoje talvez o melhor tratamento, o tratamento de escolha para isso que a gente chama de hipoestrogenismo vaginal, que é a diminuição da quantidade de estrógeno na vagina que causa uma dificuldade de elasticidade, de lubrificação, é o laser, né? É o mesmo laser que se usa para tirar as manchinhas do rosto, né? Não é o laser da depilação, é diferente, é o laser de CO2, né? Existem outras energias também surgindo hoje para a gente poder usar, mas ele faz... esse laser solta esses raiozinhos na vagina inteira, desde lá do fundo até perto da vulva, né? A gente também faz um pouquinho em volta da uretra para prevenir a incontinência urinária, e faz às vezes na vulva por fora mais para tirar manchinha. O que o laser faz? Ele devolve colágeno, então ele devolve elasticidade, ele melhora a lubrificação, ele é o melhor tratamento hoje
para atrofia vaginal e para essa questão do ressecamento. Isso é tratável, porque muitas mulheres acham que não tem jeito, que a hora que fica mais fechado, que fica mais seco, ela nunca mais vai voltar a ter uma vida sexual satisfatória, melhor, sem dor, e não é verdade. A vida sexual tem que se transformar um pouco nessa época. Não dá mais para a gente pensar numa relação sexual rapidinha, sem nenhum encanto. Isso não cabe mais na nossa vida, depois dessa fase. A gente quer uma sexualidade com mais qualidade. E quando a gente consegue isso, a gente resolve grande parte desse problema, muitas vezes sem usar hormônio. Mas se a gente precisar usar hormônio, tem vários hormônios que a gente pode usar, e isso a gente usa por algum tempo, melhorando também essa questão da performance sexual, que é fundamental para todas as mulheres. Eu acho que a gente conversar, a gente informar é mais importante do que dar um remédio. É importante as mulheres entenderem que a sexualidade vai mudando durante a vida, E não é porque vai mudando que ela tem que ser pior, pelo contrário, Muitas mulheres que passam a vida aí com uma vida sexual meio chata, meio para cumprir tabela, encontram uma coisa melhor depois. Então é lógico que os hormônios são importantes na vida da gente, mas eu acho que a maturidade, o pensar, o falar, a troca com o parceiro ou com a parceira, enfim, é fundamental para que a gente tenha uma vida sexual plena e prazerosa. Então eu acho que em qualquer fase da vida isso é verdade, e na menopausa e na pós-menopausa também.